Olá, minhas amigas e meus amigos. Hoje é uma conversa especial, porque neste 16 de março está fazendo 45 anos que eu cheguei a Brasília, em 1976. Eu antes trabalhava por 3 anos como correspondente do Jornal do Brasil em Buenos Aires, cobrindo Argentina e Uruguai. Lá fui sequestrado pela extrema-esquerda, fui ameaçado de morte pela extrema-direita, quer dizer, saí na média. E eu estava, no fim, eu estava até refugiado na embaixada, dormindo na embaixada, quando aceitei o convite para vir para Brasília, sem conhecer Brasília. E me apaixonei no primeiro momento. Quando eu saí do aeroporto e vi aquele céu, aquele horizonte, o céu se encontrando com a terra lá na frente, aquela amplidão, eu senti, bom, aqui é o meu lugar, né? Porque lá da janela do sótão da casa do meu avô, em Cachoeira do Sul, eu via essa mesma ondulação do horizonte lá no Pampa Gaúcho. Só que aqui está bem mais alto, né? Mais de 1.000 metros de altitude. Enfim, 45 anos de Brasília, já vi tudo que aconteceu por aqui, né? Cheguei aqui, o presidente era Geisel, né? Aí vi passar Figueiredo, a morte de Tancredo, Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, né? Itamar Franco, que fez o Real, né? E agora o governo Bolsonaro. Enfim, testemunhei a Assembleia Nacional Constituinte, vi como foi feita a Constituição. É muito bom a gente viver numa cidade como Brasília, que é o centro do país todo, né? Aqui a gente está equidistante de Manaus, de Boa Vista, ou de Porto Alegre, de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Branco, Acre. Muito bom, muito bom. Ar puro, né? Espaço, faz bem para a saúde, né? Bom, gente, então não esqueça de juntar-se a nós, de se inscrever se ainda não estiver inscrito. Já estamos aí com 1.850.000, né? E ao final não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Vamos então aos assuntos de hoje, né? Temos novo ministro da Saúde, já está lá no Ministério, junto com o Pazuello, para fazer a passagem. Vai durar aí uns 10 dias para transmitir o serviço, né? Passar o serviço. E é um médico cardiologista. Desde 2019 ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ou seja, tem experiência de administração e de política. Ele foi indicado pelo presidente para ser diretor da Agência de Saúde Suplementar, e foi eleitor do presidente, está afinado com o presidente. Isso é essencial, óbvio, né? Como é que alguém vai ser ministro sem ser afinado com o presidente? E teve gente aí, que eu não sei se chegou ontem no jornalismo, que fica pensando assim, ele vai fazer a política dele, ou vai ter que obedecer ao presidente? Óbvio, ele é um auxiliar do presidente. O presidente é a pessoa que foi eleita por quase 58 milhões de brasileiros para governar o país, embora o Supremo não esteja deixando, né? Mas os ministros são nomeados por ele. A Constituição diz que ele pode nomear todos os seus auxiliares, né? Inclusive o diretor da Polícia Federal, né? Mas, enfim, está lá o doutor Marcelo Quiroga, ele é do Nordeste, né? Mais um ministro nordestino, ele é da Paraíba. O presidente está dando muita atenção para o Nordeste, onde estão os governadores de oposição, né? Levando água para o Nordeste, que demorou a chegar, né? Dava um bom dinheiro abrir aqueles canais pegar água de São Francisco, né? Por isso que não terminava nunca, né? Agora está entrando água, não está entrando dinheiro, né? E, bom, tivemos um episódio lamentável, né? Houve algum amigo da onça avalizou, endossou, indicou para o presidente essa médica, doutora Ludmila, né? Que não fechou de jeito nenhum, né? Ela estudou aqui em Brasília, ele é de Anápolis, aqui é uma aldeia, né? A gente fica sabendo, estava na cara que não ia dar certo, né? Estava na cara. E acabou, a médica que participou daquele teste com a hidroxicloroquina lá
lá em Manaus, em que entupiram as pessoas com doses cavalares de hidroxicloroquina, acabaram morrendo, né? Mas, enfim, e ela contou uma história de que foi atacada no hotel, tentaram invadir o quarto dela, etc. E o hotel desmentiu tudo, inclusive com câmeras de segurança que não registraram nada, com depoimento dos seguranças do hotel, dos funcionários do hotel. Foi uma coisa assim lamentável, lamentável, né? Uma pena que tenha acontecido isso. Tem informações sobre a parte técnica dessa médica que são abonadoras, né? Mas, enfim, isso é uma página que passou. Falando ainda de saúde, né? Eu mencionei ontem aqui, eu fiquei preocupado em mencionar isso, a questão da vacina da AstraZeneca, Oxford, que vai ser produzida pela Fiocruz. Aqui nós vamos ter 220 milhões de doses, né? E os países europeus estão, eu falei de Alemanha, França, Itália, Dinamarca, Islândia, Noruega, Bulgária, e tem mais, né? E aí me avisaram, olha, Portugal também, né? Um amigo, embaixador, lá em Lisboa, me avisou, olha, Portugal também, desde segunda-feira, desde ontem, né? Também cancelou a aplicação dessa vacina, porque estão aparecendo casos de trombose pulmonar e cerebral. Aí eu conversei com o presidente da Anvisa, né? Ele estava naquele momento numa reunião com todas as, vamos chamar de Anvisas do mundo, né, no topo de Anvisas do mundo, discutindo esse assunto. Ainda não há prova disso, né? Talvez não tenha nada a ver, mas a Anvisa está tomando cuidado, sim, está atenta, está acompanhando. Claro, a função dela é defender a saúde dos brasileiros, né? Bom, ainda falando de saúde dos brasileiros, né? A discussão, a gente vê cada cena, eu vou voltar a isso, eu vejo todos os dias cenas horrorosas de pessoas na rua, pessoas humildes tentando faturar o seu dinheirinho, e aí vem a fiscalização, a polícia, né? Que está com contra-cheque garantido no fim do mês, e aí não entende que o sujeito está desesperado. Eu vi um baiano dizendo que, olha, o relógio chega às 11 e não pula para 1, vai chegar ao meio-dia, as crianças estão chorando e com fome. É de partir o coração, né? Então, aí eu vi uma frase que alguém disse, olha, lockdown é a solução para quem não sabe o que fazer, né? Então fecha tudo, paralisa, congela, né? O sujeito não consegue. O corpo humano tem essa defesa, quase não é uma defesa, porque a pessoa em pânico fica congelada, não consegue pensar, né? Então parece que é isso, o lockdown é isso, né? E a gente está vendo por toda parte. Por outro lado, né, veja só, eu queria registrar aqui, porque é incrível, eu não consigo acreditar, eu tenho 50 anos de jornalismo, não consigo acreditar quando vejo uma manifestação gigantesca como a de domingo do Oiapoque ao Chuí, e quem devia informar ficou alheio, omisso. Parece aqueles primeiros dias de diretas já, né? A omissão proposital, com medo de dar, meu Deus do céu, estão se afastando do povo, né? Aí fizeram protestos, foram lá para frente da rua do Dória, que está toda isolada, renuncia. Eu vi agora uma manifestação do governador de São Paulo, interessante, parece aquele filme Catch 22, né? Em que há um certo paradoxo, em que ao defender uma coisa a gente está acusando também, veja só, ele estava reclamando, protestando contra o protesto, contra ele. E aí ele disse, é meu direito protestar, portanto, é direito dos outros também protestar, né? Eu não sei como chamaria isso em retórica, né? Mas a pessoa se enrola no argumento. Bom, por outro lado, né, a gente está aí com o exemplo de São Lourenço, Minas Gerais, né, 0 UTI, Taquara está dando exemplo para os vizinhos lá no Rio Grande do Sul, unindo Câmara de Vereadores, comunidade médica e prefeita, que é do Partido Socialista Brasileiro, né, fazendo aquilo que é básico, né, tratar a doença a partir dos primeiros sintomas, né.
alguém deixar gravar a doença. Aliás, eu queria propor uma coisa, senhores médicos, o que vocês acham, né? Para fazer um revalida. A pessoa tem que escrever 1000 vezes, né? Eu até fiz a frase aqui: não devo deixar uma doença se agravar para tratá-la. Escrever 1000 vezes e ganhar um diploma de revalida, tá? Você continua médico. Bom, mas lá, ainda fazendo alguma ironia, né? Taquara, subindo a serra, lá no Rio Grande do Sul, vai dar em Canela. E lá em Canela, que muitos conhecem, aquela maravilhosa cidade ali ao lado de Gramado, né? Um vereador lá na Câmara propôs, ele viu avião agrícola pulverizando inseticida sobre a lavoura, né? E teve a ideia brilhante de botar aviões por cima da cidade pulverizando álcool gel. Ou seja, aquela mistura do combustível com o oxigênio que ele tem no cilindro do carro dele, né? Nos cilindros. Maravilha de mistura de combustível com oxigênio. A primeira pequena faísca de um interruptor de luz, a cidade toda explode, né? Mas são ideias que estão por aí. Bom, a gente tem... sim, pois é, isso é importante. A subprocuradora-geral da República, a doutora Lindora Araújo, mandou um ofício para todos os governadores, dando prazo até sexta-feira agora, que eles expliquem quantos hospitais de campanha eles construíram, quantos eles desativaram, se eles desativaram, que deu material, os insumos do hospital da campanha, quantos hospitais de campanha foram construídos e não foram usados, enfim, que é tudo isso. Ótimo, porque é obrigação do Ministério Público fazer isso, preservar pela saúde. Mas eu até, se a doutora Lindora estivesse nos acompanhando, eu passaria para ela, né, a sugestão. Eu tenho recebido denúncias, inclusive de hospitais de referência, de São Paulo, por exemplo, está meio caótica a situação dentro dos hospitais, né, sem saber o que fazer, sem saber como proceder, com informações conflitantes, com informações não registradas sobre o paciente, como, por exemplo, o paciente está se alimentando tomando água e ele não está se alimentando tomando água, com intubação incorreta, com parada cardíaca sem tratamento, né? Bem que poderia o Ministério Público se mobilizar para ver o que está acontecendo dentro de certos hospitais para poder explicar a situação das mortes, né? E também das lotações. E, por fim, queria registrar o meu colega Caio Coppola, que ele há 2 dias começou uma campanha para colher 500 mil assinaturas para irem para o Senado pedindo a abertura de um processo de impedimento do ministro Alexandre de Moraes, e em 2 dias já passou de 2 milhões de assinaturas, né? Imagino... o que estão pensando as pessoas a respeito. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes não devolveu, foi pedido pela advocacia, pelo advogado do deputado que está preso. Sim, nós não somos Venezuela, mas temos um jornalista e um deputado preso, né? Para devolver os telefones dele e o computador dele, não devolveu. No entanto, quando um juiz eleitoral de São Paulo pediu, numa busca e apreensão, computador do senador José Serra, né, e foi levado, né, o ministro-presidente do Supremo, Dias Toffoli, em julho do ano passado, mandou devolver, né? E, no entanto, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. De Brasília, Alexandre Garcia.